Se você é empresário, empreendedor, passa por uma série de estresses, problemas, contratempos no dia a dia, esse episódio de hoje é para você. Está começando mais um PodConvert e hoje nós vamos falar sobre a dificuldade de empreender aqui no Brasil, os dia a dias de quem tem uma empresa, o estresse que você passa, os problemas que surgem, é equipe para liderar, é fornecedor para conversar e para alinhar uma série de pontos, enfim, tem uma série de situações que todos os empresários passam e que a gente vai discutir aqui um pouco mais a fundo, para que de fato a gente consiga entender alguns caminhos, algumas estratégias para minimizar esse estresse e para que de fato a gente consiga fazer uma rotina produtiva, de performance, mas ao mesmo tempo equilibrada e que mantenha a nossa saúde, nossa sanidade mental. Não é isso, Bru? Sim, com certeza. Oi, pessoal, eu acredito que esse assunto eu estava muito ansiosa para trazer, porque a gente que é empresário lida com pressão todos os dias, né, William? Uma rotina completamente exaustiva, e era um dos assuntos que a gente estava querendo muito trazer para vocês, justamente por... É claro que não está totalmente fora do que a gente geralmente traz aqui no podcast, muito pelo contrário, a sua mentalidade, né, William, vai ditar todo o sucesso do seu negócio, e a ideia desse episódio era justamente essa. Até inclusive, na semana passada a gente passou por uma série de momentos estressantes, né, William, que a gente falou, meu Deus do céu, só por Deus. Vamos enlouquecer! Aquela fase que você fala, nossa, foi um grande pico de muito estresse, muita demanda, muita coisa para resolver. E eu até falei, não, essa semana a gente tem que trazer esse assunto, porque vai muito de encontro a algo que a gente passou e que com certeza você já está passando ou passou em algum momento e vai passar, porque essa é a realidade de empreender, né? São desafios, são contratempos, é momento de estresse, tudo tem seu lado bom e seu lado mais desafiador, e a ideia é trazer para vocês algumas ideias bem legais sobre isso. Bom, queria introduzir esse tema do nosso podcast de hoje, falando um pouco da nossa história, né? Como a gente começou no empreendedorismo e como foi desafiante, né? Tinha muita gente ali que ao nosso redor que apoiava, outras pessoas achavam, é mais um projetinho, né, William? É mais uma, sei lá, alguma coisa que vai ficar engavetada, né, que o pessoal fala. Em muitos momentos o empreendedorismo, às vezes, ele é muito solitário, né? Quando a gente começou foi um pouco assim, né, William? Exatamente, Bru, e tem até uma frase, né, de um profissional de marketing muito grande, muito famoso, que a gente gosta bastante, né, e vocês vão entender o quanto que isso está ligado, né, com o tema do podcast em relação a problemas, estresses do dia a dia do empreendedor. A frase é o seguinte: o cancelamento geralmente começa e acontece em casa. É justamente isso, né, é aquela coisa, hoje está muito comum, muito em voga, né, muito em alto, essa coisa do cancelamento, essa coisa do hate, essa coisa da pressão, né, de uma massa e de muita gente ali em cima de uma pessoa ou de algumas pessoas por conta de algum tema específico, né? E geralmente essa pressão costuma acontecer muito em casa, para quem decide empreender, para quem quer começar a empreender, né? Quem quer ali iniciar um negócio, iniciar uma empresa, porque de fato, né, você ter as pessoas alinhadas com você, querendo a mesma coisa que você, vendo as mesmas oportunidades que você, e com aquele sangue nos olhos, com aquele sonho muitas vezes, é difícil acontecer, né? O alinhamento 100%, né, Bru? É muito difícil ter isso 100% alinhadinho, né? Tanto que até na fase em que eu comecei, eu lembro que meus pais ficavam, nossa, mas... e o que você estuda na faculdade? Porque você não vai trabalhar numa empresa, sabe aquela coisa de, você vai ter mais segurança, né, financeira, que é aquela ilusão de, eu sou CLT, vou ter segurança para sempre. Mas não existe segurança em nenhum dos cenários, né, tanto o CLT quanto o empreendedorismo, tudo existe um grande risco, tudo na vida é assim. E eu lembro que quando eu comecei, tinha um pouco disso, né, desse momento de até as pessoas ao seu redor duvidarem de você, e aquela coisa, se você não tem uma mentalidade muito forte de não, eu vou por esse caminho porque eu sei que vai dar certo, que eu vou ter uma dedicação ali 100% ao que eu acredito, ao que eu quero, né? Mas ainda assim é difícil meio que remar contra a maré quando as pessoas desacreditam de você, né? E tem aquela coisa, né, ninguém consegue ser forte e ser inabalável o tempo todo. Exato. Né? Por mais que você tenha uma força, uma resiliência muito grande, é impossível você levar porrada, né? Seja de clientes, de funcionários, do mercado, da situação financeira, enfim, do que for, e você ficar ali o tempo todo sorrindo. É claro, tem pessoas que conseguem manter ali por muito tempo, por boa parte da rotina, se mantendo ali estável, né? Mas, invariavelmente, uma hora ou outra, os problemas vão bater um pouco mais forte e, às vezes, até o cansaço, né? Vai bater um pouco mais forte e você fala, caramba, eu não aguento mais tudo isso, né? Mas, de novo, é o que a gente sempre fala, ainda mais aqui no Brasil, né? Que a gente sabe que as coisas costumam ser um pouquinho mais difíceis, impostos, situação política, econômica, enfim,
tudo isso costuma ser um pouco mais agravante, os problemas costumam ser um pouquinho mais sensíveis, né? Costumam abalar um pouquinho mais. Mas, no fim das contas, né, o sonho pesa mais. Sim. De você ter a sua empresa, de você fazer o seu negócio crescer, de você fazer o seu produto, sua solução, seu serviço chegar em mais pessoas e resolver mais problemas. Então, tudo isso tem que ser, né, levado sempre em consideração e no fim das contas, né, no fim da noite, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, dá aquela descansada, dá aquela respirada para reiniciar, né, o dia, né, no dia seguinte ali, é importante que você tenha em mente, de fato, os seus sonhos, os porquês que você está fazendo, o que você está fazendo ali todos os dias, né? Porque de fato é o que vai te manter em pé e te manter levantando após cada porrada, né, que você leva. Sim. Mas William, quando você começou, como que foi para você? Porque você teve uma grande jornada também em grandes empresas, né? Você até trabalhou em empresas grandes também. Você tinha ali uma segurança em relação ao seu salário, uma estabilidade ali, digamos assim, em relação ao seu cargo, né? Você liderava muita gente. Como que foi para você também o desafio de, nossa, eu vou largar tudo isso e vou abrir a minha empresa? Como que foi a sensação? Como que foi também com as pessoas ao seu redor? Como que você se sentiu nessa fase? Você teve muito medo? Você falou, putz, como que foi? Isso é até interessante, Bru, né? E até não só envolvendo a minha carreira, envolvendo também a sua, mas a de muitas pessoas. Teve uma frase que eu ouvi uma vez, né, um tempo atrás, que reflete muito, pelo menos a minha percepção sobre essa coisa da transição do CLT, da carreira, né, do mercado de trabalho como um todo para empreender. Que é, quanto mais você avança, quanto mais você cresce no mercado de trabalho, mais difícil é de você jogar tudo pro alto e fazer uma migração. Pensa, você alcançando cargos de liderança, ganhando mais, obviamente, né? Tendo mais responsabilidades, tendo mais conquistas, mais prestígio no mercado, você fala, caramba, eu vou deixar todo esse certo de lado para começar algo do zero, que eu nem tenho certeza se vai dar certo, e que muitas vezes eu vou começar a investir no meu dinheiro, sem ter minimamente uma garantia de retorno, né? E sem ter, muitas vezes, o salário no começo, sem ter um lucro, sem ter nada ali, né, palpável para se apoiar. E é de fato isso, eu percebo muito disso. Eu sempre tive, né, muitos projetos, sempre tive muitas ideias, sempre tive muitas iniciativas, sempre trabalhei, né, agregando ali o extra, tanto em termos de salário, né, de remuneração, como também prestando serviço, né, fazendo ali, né, coisas por fora, mas porque isso sempre me incomodou, né, essa coisa de, caramba, eu preciso fazer algo maior, eu preciso trazer algo meu para o mundo, para o mercado, para as pessoas, para as empresas, enfim, né? Eu tinha aquela coisa de, por mais que eu estivesse percorrendo um caminho bem sucedido, corporativamente falando, eu ainda tinha esse sonho e essa coisa que me incomodava, que me levava para frente de eu preciso fazer algo mais, eu preciso ter algo meu, eu preciso estampar a minha missão no mundo, de fato, né? Então, por mais que eu quisesse que eu estivesse crescendo no meio corporativo, por mais que eu quisesse, né, mudar e ainda assim eu estivesse crescendo no meio corporativo, eu, no fim das contas, percebi que se eu ficasse até o fim da vida fazendo aquilo, né, que eu estava fazendo no mercado de trabalho, eu não seria feliz. Por mais que, isso que é engraçado, né, Bruno? Por mais que a gente, né, na YouConvert, nossa empresa, faça coisas, né, soluções, serviços muito similares ao que eu trabalhava no mercado de trabalho, mas só de saber que, cara, a gente está dando ali toda uma... Está prestando um serviço, está trazendo soluções com tanto amor, tanto carinho, tanta entrega, né? Eu, você, a equipe, nosso time, né, com a nossa cara e com o nosso jeito, com o que a gente sabe que funciona, para mim já vale muito mais a pena, entende? Uhum. É muito diferente você trazer toda ali a sua essência, a sua alma, o seu coração para algo, se comparado a quando você está na empresa, no mercado de trabalho, seguindo ali toda uma cartilha e fazendo da forma com que a empresa quer que seja e não com o que você entende que é o certo e o correto, né? Acho que tudo isso acabou motivando e falando muito mais alto para mim, para que no fim da vida eu olhasse para trás e falasse, caramba, é para isso que eu lutei e valeu a pena, sabe? Para você foi similar, Bruno? Você também teve percorreu também essa coisa, né? Esse dilema de, caramba, eu preciso ou eu quero sair, eu estou no mercado, estou em empresas grandes, empresas muito conceituadas, é isso mesmo que eu quero fazer? Você também teve essas dúvidas, Bruno? Na verdade, eu não tinha dúvida. Eu estava incomodada onde eu estava, então eu queria mudar logo. Eu cheguei numa fase em que, tipo, eu estava ficando muito ansiosa,
porque tinha casos que eu queria fazer mais pelo cliente, queria ir além, mas meio que o escopo que a empresa permitia não atendia. Não atendia, né? E eu ficava, naquela coisa, eu estava ficando muito ansiosa, eu já estava ficando muito incomodada. E eu sempre ouvi dos meus pais, eu acho que eu já te falei algumas vezes sobre isso, minha mãe e meu pai falavam sempre assim, vocês vão ser grandes, para mim e para os meus irmãos. E eu lembro que a minha mãe sempre incentivava a gente a ir além, de vai, faz, dá o seu melhor, sabe, enfim. Mas quando foi pra mim, eu não senti medo, eu fiquei, na verdade, espantada, porque não era uma coisa que eu tinha planejado para minha carreira profissional. Meu sonho nunca foi nem, na verdade, entrar no marketing. Meu sonho, quando eu era menor, ali na fase da adolescência, eu queria ser veterinária, eu queria ter estudado, mas eu não tinha, como meus pais também não tinham condição na época. E eu acabei indo para o marketing de uma outra forma e foi onde eu me encontrei também enquanto profissional. Tanto que eu acho que hoje, se eu estivesse na veterinária, talvez eu não estaria realizada como eu estou hoje. Mas foi uma grande surpresa para mim. Mas eu acho que até um ponto que até vale a gente falar foi o quanto a minha flexibilidade, a nossa flexibilidade, né, em relação a essa mudança e também a mentalidade de definir, olha, definir uma meta, definir quais são os próximos passos, o que eu vou fazer, qual que é o caminho, também é essencial, porque também não adianta nada largar tudo, jogar tudo pro alto e enfim, se aventurar, porque essa não é a ideia, né? Quando a gente fala de empreender, de liderança, enfim, é muito essa mentalidade que ela é fundamental, né, William? E até um ponto muito importante, Bruno, que com a sua fala me veio muito à tona também, é aquela coisa de, a internet traz muito isso, né? Queime pontes, ou seja, saia do seu emprego, né? Jogue tudo pro alto, queime pontes sem olhar para trás, que vai dar certo, vai lá e confia. Gente, não é bem assim, né? É um mundo muito fantasioso essa coisa de queime pontes, né? É bacana, tem pessoas que conseguem, né? E essa pressão e sabe essa coisa de você apostar tudo? Para algumas pessoas funciona, para outras é um grande tiro no pé. Pensa, você, né, falar, né, e propor isso para uma mãe de família, para um pai de família, que tem ali, né, obrigações financeiras muito sérias, né, e tem toda uma estrutura para conseguir de fato suprir esse tipo de coisa de queimar pontos é muito perigoso. Por isso que a sua transição foi de uma forma, né, de carreira, foi uma forma também bem segura, né, apesar de ter sido meio que rápido, mas foi algo estruturado, não foi uma virada de chave. A minha também é a mesma coisa, acho que isso temos bem em comum, né? Essa coisa de fazermos uma transição segura, né, do mercado de trabalho para o empreendedorismo, mas ainda assim, e aí retomando, né, um pouco mais para o centro desse assunto, ainda assim são mudanças que geram pressão, né? A Bru até comentou, né, que a mudança dela, né, Bru, foi uma mudança mais tranquila, que você fez uma transição quase que natural, porque você não percebeu tanto essa coisa, né? Quando você se ligou, você já falou, caramba, né? Já estou aqui caminhando bem na minha empresa, né? Montando a minha empresa e tudo mais, né? A minha foi muito essa coisa de eu ter esse sonho durante muitos anos, então eu tinha muito mais essa ânsia, essa ansiedade de ver a coisa acontecendo, mas quando você, a partir do momento que você sai, né, do mercado de trabalho, e você está ali na sua empresa 100%, que você fala, caramba, e agora? Né? É aquela coisa do, beleza, agora sou eu e eu. Ou sou eu e meu sócio, minha sócia, né? Nós somos nós por nós, né? Não tem ninguém ali garantindo que no fim do mês vai cair tanto na sua conta, tá? Então tem essa pressão também financeira, né, Bru? Como foi para você lidar com esse tipo de coisa e como que você observa, né? A gente tem vários clientes que estão em início de empresa, que estão ali começando. Como você observa que essa pressão financeira impacta no dia a dia? Você percebe que é um impacto grande? Como que você observa tudo isso? É uma pressão que ela existe, eu acho que até hoje ela existe, mas acho que o ponto principal, que até envolve essa questão também de mentalidade, é que é importante você ter ali sempre uma reserva. Não adianta você dar um passo maior do que a perna e não estar preparado para isso. Tanto que hoje uma das coisas mais sagradas que a gente tem aqui é uma reserva, é um fluxo de caixa de, olha, se der qualquer coisa, a gente tem um respaldo. E quando eu fui dar esse passo, uma das coisas que eu mais tomei cuidado foi justamente, se não der certo, o que vai acontecer? Mas essa pressão, eu acho que ela é até importante existir, sabia? Porque diferente do CLT, que a gente fica ali numa zona de conforto, quando a gente vai empreender, essa é a pressão que vai puxando você cada vez mais pra frente, de olha, se eu não fizer, não vai acontecer, e aquela coisa toda. E é claro que tudo tem o lado positivo, o lado negativo das coisas, mas o empreender foi uma das coisas que mais mudou a minha vida.
Eu cresci muito enquanto pessoa e enquanto profissional, porque eu fui vendo uma grande oportunidade, né, de fazer aquilo que eu tinha uma vocação e eu não sabia, mas há pouco tempo que eu descobri também uma questão de equilíbrio, porque quando a gente entra de cabeça na questão de empreender, a gente larga tudo, abandona tudo, fica 24 horas se deixar trabalhando, 24 horas com a cabeça em trabalho, e também a gente tem que dar uma ponderada, né? E aí eu fui descobrindo que é importante cuidar do corpo, né? No sentido de fazer um exercício, fazer uma atividade física, fazer alguma coisa, porque isso ajuda também na sua mentalidade, que você consegue dar aquela oxigenação, digamos assim, né? Na mente e tudo mais, você consegue também trabalhar o equilíbrio hormonal, ter momentos de família, sair um pouco mais. Então, assim, é um equilíbrio, porque eu vejo que a internet fala muito sobre vendendo automático, você ficar em casa de boa, com o pezinho pra cima, enquanto você tem um negócio. Não é assim que funciona. O meu irmão falou isso pra mim esses dias, que ele também é empresário, né? Ele falou assim, matando 5 leões por dia, porque é muita coisa pra você lidar, igual você falou no começo. É funcionário, é fornecedor, é cliente, é não sei o quê. Então, tem que ponderar também, né? E até é engraçado, Bruno, porque quando a pessoa, né, ela cai numa dessas promessas, né, do dinheiro rápido, prático, da internet, do vender dormindo, da automatização, enfim, né, já no começo ela se depara com uma realidade que é bem diferente, né, dessa proposta, que é aquela coisa de, eu não consigo me desligar disso. A proposta que seria automatize e venda enquanto você faz outras coisas, é muito o inverso que acontece na prática, né? Sim. A pessoa vai lá e fica o tempo todo olhando no celular, e aí, entendeu? E aí? E aí? E aí? Ou seja, diferente de um CLT, por exemplo, né, que a proposta é justamente contra o CLT. Aquela coisa de, tem hora para começar, hora para terminar, independentemente do que for. E outra, não, eu vou trabalhar, tem até um livro disso, né? Trabalhe 4 horas por dia e por aí vai. Cara, eu vou trabalhar 4 horas por dia, ao invés de CLT que eu trabalho 10, 12 por dia, né? Que eu tenho horário de entrar e sair. Só que na prática, você vai ficar o tempo todo ali com o celular na mão. E aí, cadê? Vendeu? Por que não tá vendendo? E aí? Olha o acesso do meu site. Caramba, não tá gerando, né, acessos. Então, assim, se no CLT você sair às 6 da tarde, no empreender, você vai estar ali jantando com sua família, com o celular na mão, respondendo o cliente, vendo notificação, acompanhando métricas, falando com o fornecedor, resolvendo pepino. Então, assim, é um mundo completamente diferente, né? E aqui, de fato, traz uma série de desafios, uma série de possíveis transtornos, porque você pode perceber, a maioria dos empreendedores, e a gente se encontra muito nesse tipo de coisa, né? Tanto é que você me puxa e eu te puxo, pra gente dar uma equilibrada, mas a maioria é muito ansioso. Nossa, eu acho que quando a pessoa vira empreendedora, a ansiedade já vira junto, já vira junto, porque é aquela coisa, né, de fazer acontecer. Inclusive, a gente às vezes lida muito com isso, né, William? Às vezes o cliente entra, vai fechar parceria, depois de uma semana já tá, mas e aí? Cadê? Não sei o quê. E tudo bem, acontece essa expectativa, essa ansiedade, mas a gente precisa entender que tudo é um processo. A gente já tá no mercado há 10 anos, mais de 10 anos. Quanta coisa a gente não viveu, quanta coisa a gente não passou. E às vezes as pessoas não entendem que existe um processo. E na verdade eu até diria uma coisa diferente, viu, William? Eu acho que empreender, infelizmente, não é para todo mundo. Porque empreender é muito bom. Por mais que a gente trabalhe mais, se dedique mais, queime mais neurônio, digamos assim, né? A gente precisa estar ali o tempo todo e tudo mais. Ao mesmo tempo, você tem uma certa, entre aspas, flexibilidade em alguns aspectos, em algumas coisas. Mas não é para todo mundo, porque você tem que ter uma mentalidade muito forte de lidar com oscilação, lidar com alta, com baixa, que todo mundo, independentemente do mercado, passa, né? A gente está em abril, a gente acabou de passar por meses de baixas, que foram janeiro e fevereiro. Não é qualquer um que sobrevive, porque eu vejo também que o pessoal entra numa mistura de ansiedade com confusão mental, de não vai dar certo, eu estou um mês nisso, não vendeu nada, não vendi o que eu esperava, 100 mil, 200 mil, 1 milhão que me venderam, que seria, né, o empreender, vou desistir, e sabe aquela coisa, aí fica aquela pessoa, igual o pessoal fala, pulando de galho em galho e não tem constância em nada. Por isso que eu falo também que empreender, além de não ser para todo mundo, para empreender você precisa ter uma grande mentalidade, uma mentalidade forte de negócio, uma mentalidade de poxa, hoje o dia foi ruim, essa semana, esse mês foi ruim, bora pro próximo, vamos fazer diferente, bora mudar, não tô legal, não tô num dia ruim, poxa, eu vou desistir. Não, vai descansar, vai sair, vai esparecer um pouco, foi um pouco, né,
até do que a gente fez na semana passada, que foi uma semana intensa, com muita reunião, muita demanda, muita cobrança, a gente está numa grande loucura e a gente falou, não, peraí, acho que a nossa cabeça precisa também, eu acho que esse ponderamento também de limites também é importante, né? E assim, Bru, a gente você trouxe alguns tópicos muito interessantes, né? Por exemplo, essa questão de você precisa definir, de fato, o que é importante para você, quais são suas metas, quais são seus objetivos, para que você consiga, de fato, traçar um caminho que seja factível para chegar, né? Para que você não caia nesses contos de fada, dessa coisa do caramba, mas fulano tá vendendo 200 mil e tá no mesmo segmento que eu e não investe nada e não faz nada, não tem nem equipe, mas tá vendendo no automático. Aí tem a coisa de você olhar, né, a grama do vizinho ser sempre mais verde, sempre. Né, que não necessariamente é a realidade, inclusive, né? É o que falam, não compare, né, o meu palco com o seu bastidor. Né? Ou seja, você não sabe o que eu estou fazendo por trás ali das câmeras. Né? Então, de fato, geralmente tem muito mais coisa acontecendo pelos bastidores, muito esforço, muito mais investimento, muito mais time, muito mais neurônio sendo gasto e tempo sendo gasto do que você está ali vendo na prática. Né? Então, esse é um dos pontos. Então, o planejamento para isso é muito importante. É você, de fato, ter uma visão racional, séria, bem desenhada, bem estudada, para que, de fato, você se situe em relação ao mercado que você está, em relação ao tempo que leva para chegar onde você quer chegar, o que é necessário fazer para chegar até lá, o que é necessário investir em termos de tempo, de energia e de dinheiro para chegar até lá. Enfim, tudo isso é muito acalhado, né? E é muito necessário que você faça um planejamento, mas um planejamento, de fato, detalhado, um planejamento aprofundado, um planejamento sério, não, né, algo ali no papel de pão e achando que resolve, né? Sim. E aí o outro ponto que você trouxe, Bru, que eu também queria comentar, o quanto que rotina é importante para tudo isso. Né? Foi uma das coisas que eu demorei bastante para entender, de me organizar, poxa, que horas eu faço o quê, por onde eu começo, o que eu preciso ter, porque não vem com manual de instrução, né? Não vem. Assim como filho, né? Filho não vem com manual de instrução, mas a rotina é muito importante porque é algo que você pode perceber que vai completamente ao oposto do que naturalmente é a vida do empreendedor. É aquela coisa de apagar incêndio o tempo todo. Não, porque eu tenho que responder a cliente no WhatsApp e tá pipocando aqui notificação, e fornecedor cobrando, e funcionário pedindo ajuda e não sei o quê. Então, o tempo todo, urgência. Tudo para agora, tudo para ontem, tudo atrasado. Tudo é sempre apagando incêndio. É conta atrasada, é pedido que não chegou ainda, meu pedido que eu enviei, né, para o cliente que não recebeu e está reclamando, e o fornecedor que está atrasando a entrega para mim e está virando uma bola de neve. Tudo urgência. Tudo, o tempo todo problema, né, como a gente falou aqui no começo. Rotina acaba sendo uma saída e acaba sendo o antídoto, ou pelo menos boa parte desse antídoto, para você sair desse caos, dessa loucura, dessa insanidade, para conseguir botar ordem nas coisas. Que é aquela coisa. Beleza, eu tenho clientes para responder. Por que não definir janelas de atendimento? Janelas, né, ali de horário para você, de fato, fazer isso. Se você não tem pessoas, né, ali no seu time para fazer isso para você, do atendimento e tudo mais, é você fazendo. Vamos mostrar que, né, é aquela coisa da eu presa. Você faz tudo. Define horário. Eu vou responder cliente às 9 da manhã, às 11, às 3 da tarde e às 6 da tarde, antes de encerrar o expediente. Fora isso, eu não respondo. Beleza, tem várias janelas. Opa, fora daqui, sai do WhatsApp. Fornecedor, eu vou responder por e-mail, é um outro canal, também é uma forma de separar. Eu vou responder por e-mail uma vez por dia, 2 vezes por dia. Beleza. E você vai compartimentando, colocando em caixinhas as coisas. Por quê? Você vai perceber que você vai conseguir, inclusive, ter tempo para viver a sua vida pessoal, né? Acaba sendo um pouco mais viável para isso acontecer. E você vai conseguir também ter tempo para pensar, planejar, estruturar o seu negócio, ver a parte financeira. Porque senão, Bru, aí você me diz, né, se eu estou viajando aqui, se eu estou, né, confabulando muito, mas porque senão você acaba sendo engolido pela rotina o tempo todo. Ou pela falta de rotina, né? Pelos problemas, pelos incêndios. E você fica o tempo todo correndo atrás do rabo. Quando você percebe, no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês, no fim do ano, você não andou muita coisa. Porque você ficou o tempo todo ali, andando em círculos, só apagando incêndio e deixando os outros, os problemas, definirem como será o seu dia a dia. Sim, com certeza. E tanto que uma das coisas que nos ajudou muito no nosso crescimento foi também a questão de delegar, né? Porque chega uma hora que não dá para você querer fazer tudo,
eu quero 100% para mim, quero que seja tudo do meu jeito e tudo mais. Se você não delega, você não vai crescer. Chega uma hora que você limita. É igual você querer abraçar o mundo e justamente não conseguir dar conta e você já acha que não é pra você, enfim. Mas essa questão de rotina pra gente foi muito importante pra gente conseguir ter hora de começar, hora de terminar. É claro que nem sempre a gente consegue, tem momentos que de fato tem ali situações de mais urgência ou a gente acaba passando um pouco mais do que precisa, enfim. Mas é o equilíbrio que vai fazer você crescer. Tanto que se você acompanhar até empresários, nomes de sucesso, você vai ver que eles têm uma rotina. É hora de começar o dia, é ir para uma academia, fazer um esporte, é uma hora para trabalhar, é um horário para fazer isso, uma hora, sabe? Porque senão fica tudo muito solto. E aí a gente vira aquele ciclo vicioso de, meu Deus, por onde eu começo, o que eu faço, né? E é uma das coisas também que impacta bastante. E até, inclusive, uma das coisas que também, há pouco tempo atrás, eu fui entendendo o quanto é importante você ter um hobby, você ter um momento de lazer, você ter um momento para você, por mais que ou você esteja começando, ou você já está ali com um processo de escala do seu negócio, ainda assim você precisa cuidar do seu corpo, da sua mente, para você conseguir manter uma boa caminhada, né, digamos assim, para você conseguir ter um bom resultado, uma boa performance. Se você for ver atletas, jogadores, o que for, eles têm esse momento, é aquela coisa de descomprimir também, porque a gente está o tempo todo apagando incêndio, não sei o que, e é importante também para você dar aquela respirada, né, que foi até que eu falei um pouco mais cedo. Então, ter uma rotina de trabalho, mas também ter uma rotina da sua vida pessoal. De descompressão, né? De descompressão, sabe? Porque senão vira tudo uma coisa só. Empresa com família, com não sei o que, e é nisso que às vezes, muitas das vezes, que muitas das vezes a gente se perde enquanto pessoa, enquanto indivíduo, ou às vezes se você é casado, se você tem família. Então, são vários pratinhos que a gente precisa equilibrar. É claro que, de novo, gente, empreender é muito bom, é muito gostoso você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você acredita, aquilo que você quer trazer de transformação, não só para outras pessoas, mas para sua família, que às vezes você quer ter uma flexibilidade e tudo mais, mas também é importante você ter um equilíbrio, porque senão você não aguenta. E quem está ao seu redor, que são as pessoas do seu lado, também acaba indo no embalo e, putz, aí acaba desabando, né? E aquela coisa de uma coisa conectada à outra, né? Um ponto conectado ao outro, e o reflexo disso, né, acaba sendo não só no que você está fazendo ali no seu dia a dia, no seu trabalho, como também em outros meios, outras camadas da vida, né? Esse ponto que a gente estava falando no comecinho, Bru, de caramba, às vezes o cancelamento acontece em casa, de a família fazer pressão, não concordar, não incentivar. Muito pelo contrário, às vezes criar problema em tudo que você faz, em algumas vezes, em algumas situações, pode também ocorrer justamente por conta disso. Você não tem uma rotina, você não tem mais tempo para sua família, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, o que for. Pode ser que esse tipo de coisa seja o grande causador da falta de apoio, né? Ah, caramba, não, mas não tem mais tempo para nada. Não, mas não tá mais dando atenção. Né? Falta o amor, o carinho que tinha antes, agora não tem mais. Às vezes é por conta da falta de organização, da sua falta de organização, ou de você estar sendo engolido o tempo todo por problemas, você deixa isso impactar na sua vida, na sua família, e consequentemente, como você quer que as pessoas te apoiem, né? E sabe que quando eu comecei a fazer terapia no ano passado, foi muito por conta de, né, poxa, como que eu lido com essa pressão, com essa ansiedade e tudo mais, e o objetivo da terapia é muito isso, para me ajudar. Porque, assim, o meu pai, ele é empresário há muitos anos, meu irmão mais novo também é. Mas mesmo eu tendo ali, digamos assim, um berço que me ajudasse de alguma forma a ter uma estrutura, ainda assim eu estava lidando com meus próprios monstros. E não era berço de ouro, né, Bru? Quando a gente fala de empresário, a pessoa pensa, não, empresário tem jatinho, tem helicóptero, não sei o quê. Tem uma empresa, tem um CNPJ, tem um CNPJ, trabalha por conta. Exato. Né? E eu lembro que eu via meu pai passando por muitos desafios. A gente não sabia se no final do mês ia entrar o que de fato a gente programava. Eu já vi casos que a minha mãe saía com meu pai para panfletar na rua, na época que era o forte da época, era carro de som, minha mãe fazia carro de som. Na época dos Incas, época dos Maias. Fazia panfletagem, eu lembro que a gente também ia fazer panfletagem e a gente ficava daquela coisa de, meu Deus do céu, não sabemos como é o dia de amanhã. Mas na terapia eu aprendi muito uma coisa que nem meu pai tinha, né, para me oferecer em relação à estrutura, conhecimento, e que com ela eu aprendi, que é, cara, quando a gente é empresário, a gente come mal pra caramba, a gente dorme mal pra caramba, a gente
às vezes a gente deixa nós, enquanto indivíduos, pessoas, em segundo plano. E ela me ensinou muito a importância do sono, a importância de uma suplementação, tanto que até de vez em quando nos stories eu posto para incentivar as pessoas a cuidarem da saúde. Suplementação, beber água, você ter um momento com família, ter um momento de casal, fazer uma viagem, ir para uma academia, coisas que de fato a gente acha, não, mas não faz o menor sentido. Gente, eu vi uma diferença absurda. Hoje, né, se eu ficar sem a suplementação, você já parece que... Porque faz uma diferença, por exemplo, né, e é muito isso, né, o eu acho que esse é um lado do empreendedorismo que ninguém conta, que fica um pouco nas entrelinhas se você for ver grandes nomes, mas não tá claro de, cara, você precisa se cuidar, você precisa, às vezes, sair do universo de empreendedorismo, fazer uma coisa que você gosta, ler um livro que você gosta, ir no cinema, relaxar. Não, mas você também tem que cuidar da sua saúde, porque é um universo completamente diferente. Você se dedica ali 1000%. Eu mesma, né, às vezes me pego, por exemplo, no final de semana ou fora de um horário de trabalho, pensando em trabalho, às vezes no banho tô pensando em trabalho, e não é um problema, mas a gente precisa também aprender a, como que eu posso colocar, controlar a nossa mente, de olha, isso não é hora para pensar em trabalho, isso não é hora, sabe? Porque senão a gente vira um ciclo vicioso e aí a gente acaba se tornando aquelas pessoas que ou em algum momento tem um burnout, ou em alguma dificuldade quer largar tudo, jogar para cima e desistir, né, William? E tem que tomar muito esse cuidado. Seja quem está começando, quem está num processo de escala, independentemente do cenário da empresa, independentemente se o nicho, o que for, a gente passa sempre pelas mesmas coisas, né? E tem até duas frases, vocês podem perceber que eu sou o cara das frases, né? Fica ali sempre coletando, a gente, né, Bruno, tanto eu quanto você, mas eu particularmente sempre gostei muito de estudar, de acompanhar grandes mentes, né? Pessoas que já realizaram o que eu quero realizar no futuro, né? Seja em termos profissionais, como também em termos pessoais. E tem uma frase, né, que toca muito um dos pontos que você trouxe, depois eu vou trazer uma outra frase que também complementa um outro aspecto. A primeira frase é de um cara bem conhecido até nas redes sociais, né, enfim, no mundo digital, que ele diz o seguinte, os meus clientes me pagam para eu me cuidar, para eu ser a minha melhor versão, para eu conseguir também entregar, por consequência, o melhor serviço, o melhor produto, o melhor trabalho. Ou seja, estão me pagando para que eu consiga fazer o melhor para mim, enfim, em termos, né, como você comentou, de academia, de suplementação, de saúde, para minha cabeça estar boa, para eu conseguir desempenhar bem o papel que eu fui contratado para fazer e, consequentemente, né, o resultado ser o melhor possível. Né? Então, isso é uma visão muito interessante de se ter, né? Porque geralmente a gente pensa o inverso. Não, eu estou sendo pago para fazer o que eu estou sendo pago, né? Então eu preciso me doar ao máximo para isso. Às vezes a gente fica esgotado, não consegue entregar uma boa qualidade. Como consequência, né, o valor ali que está sendo investido no nosso trabalho, né, o que o cliente está sendo pago, poderia estar sendo, de fato, né, sendo melhor aproveitado, né, sendo melhor entregue. Então, tudo isso acaba interferindo. Né? No fim das contas, você trouxe um ponto muito importante, Bruno. Se a gente não tem um cuidado com outras caixinhas, né, com outras áreas da vida, que não seja necessariamente o trabalho em si, a gente acaba nem conseguindo desempenhar bem o próprio trabalho. Né? E aí eu trago também uma contrapartida, né, um outro lado, que é o quê? Também uma outra frase de um cara também muito, né, muito bem sucedido, inclusive é um empresário. Ele traz que não existe equilíbrio, assim como não existe segurança, né, não existe uma garantia de nada, não existe equilíbrio. Primeiro você desequilibra para depois você equilibrar, principalmente nesse meio do empreendedorismo, né, enfim, corporativo, o que for. O que isso quer dizer? Que a gente deve assumir, que a gente deve, de fato, compreender que o começo vai ser difícil. Muitos pratos vão cair. Muitos pratos vão cair. Não tem como segurar todos, não tem como. Exato. O começo vai ser difícil, muitos problemas, vou me alimentar mal, vou dormir mal, vou ter talvez uma falta de rotina, uma rotina muito bagunçada. Ok. Nós estamos dizendo justamente isso, passamos muito por isso, né, no passado e continuamos muitas vezes passando por isso ainda hoje. Mas... no fim das contas, esse caminho difícil tem que ser percorrido, os problemas têm que ser lidados, né, todos os dias, para que de fato você chegue num estágio que você fala, beleza, eu consegui aqui, seja em termos financeiros, seja em termos de estrutura de empresa, consegui chegar num patamar que já é uma boa parte do caminho que eu preciso percorrer para as minhas metas. Eu já consigo então agora me dar alguns luxos, alguns confortos, para aliviar um pouco minha carga, seja terceirizando trabalho, seja você tendo equipe, delegando, seja você pagando alguma coisa, né, para te ajudar ali no seu dia a dia.
para que de fato você consiga, a partir dali, aí sim ter um pouquinho mais de equilíbrio. Mas não é aquela coisa da balança, né, equalizada. Não, eu estou 50% focado no meu trabalho, 50% focado na minha vida pessoal. Não tem como. Né, nem quem é milionário, bilionário hoje, consegue fazer esse tipo de coisa. E sabe que até essa semana eu postei no Instagram que quando eu voltei da viagem, eu estava muito nessa fase, na semana passada, de ansiedade, de estresse, de... Meu Deus, quando eu voltei, uma das coisas que me ajudou muito foi que eu comecei a parar de seguir alguns grandes nomes do mercado. Detox, né? É, tipo um detox social mesmo. Criei um perfil do Instagram à parte, só pra seguir eles, pra que no momento em que precisasse ver algum conteúdo deles, porque assim, eu me inspiro muito neles, porque a gente precisa ter referências, poxa, a forma como se comunica, se posiciona, como fala, conteúdo que for, mas eu cheguei num nível que eu precisava, tipo, opa, peraí, deixa eu abrir o mar aqui pra eu passar, porque às vezes a gente também entra numas neuras de ver quem está lá na frente, que já passou 10, 15, 20 anos num patamar gigantesco, que hoje com a internet consegue ter muito mais visibilidade, consegue ter muito mais recurso, mas a gente não lembra de ver que esse cara começou muitas das vezes como a gente. Aí isso cria uma ansiedade também de, poxa, mas ele já tá aqui, já tá fazendo um monte de coisa e não sei o quê, olha a empresa dele, já tá... É o tal do comparar o palco com o bastidor, Exato. Né? E aí eu falei, não, peraí, vamos colocar a bola no chão. E é claro, essa questão até que você trouxe de desequilibrar alguns pratos é muito verdade, porque nem sempre você consegue fazer tudo. Poxa, até tá no meu quadro de metas do ano, a gente tá em abril. Por exemplo, eu reuni os meus irmãos pelo menos 2 vezes no ano. Até fui mais ponderada, que eu sei que eu não vou conseguir fazer com uma frequência maior. De ir na casa da minha mãe, por exemplo, de final de semana. Cara, eu sei que eu não consegui, então... Até então, né? A ideia é conseguir, claro. Mas são pratos que eu acabei não conseguindo equilibrar. E a gente, quando tá na fase do empreendedorismo, a gente começa a cobrar tanta coisa. Não, mas eu tenho que isso, mas isso aqui, não sei o quê. Quando a gente é mãe, pior ainda mais. Porque às vezes você passa muito estresse, muito nervoso. No final do dia você só quer relaxar. Só que quando seu filho dorme, você fala, puta, eu poderia ter ficado mais tempo com ele. Poderia ter, sei lá, contado uma história. Então são várias coisas que a gente equilibra ao mesmo tempo que, gente, realmente não dá. Você tem que escolher, é igual eu falo, a minha mãe fala muito essa frase, você tem que escolher que luta você vai lutar, porque não dá pra lutar todas, tipo, tem um pepino aqui que hoje eu não consigo fazer, não vou lutar essa luta hoje, amanhã eu luto, deixa eu ir pra essa, porque não dá, gente, porque senão a gente entra numa neura absurda, né? Olha eu de novo com as frases aqui, né? Lá vem o William é o pensador. Longe disso, né? Aquela frase de vó, né? Minha avó falava muito. A cada dia basta o seu mal. Uhum. É aquela coisa, tem um problema do dia, no dia seguinte, beleza, já passou, pelo menos boa parte da carga já foi, né? E a gente vai sobrevivendo um dia após o outro, o tal também do matar um leão por dia, né? Mas, às vezes a gente sabe que dói no coração algumas escolhas que a gente tem que fazer para de fato abrir mão, né? E chegar onde a gente quer chegar. Aquela coisa do filhinho, papai e mamãe precisa trabalhar um pouquinho mais hoje, mas vai valer a pena no futuro. Né? E a gente sabe que dói no coração, aperta o coração, ou às vezes, olha, não tem como papai e mamãe te dar uma festa ou uma viagem como você queria, ou como o próprio papai e mamãe queriam, né, fazer, porque de fato a gente está, né, reservando ali aquele dinheiro, ou aquela energia, ou aquele tempo para fazer uma outra coisa que vai, no futuro, nos dar um pouco mais de conforto, mais qualidade, por aí vai, né? Sim. Mas aí, Bru, até queria, né, a gente foi falando aqui no decorrer, né, do podcast, em relação a algumas coisas que nós, particularmente, fizemos, né, para conseguir fazer com que a pressão fosse reduzida no dia a dia, conseguir organizar a rotina e tudo mais. Mas para a gente resumir, quais dicas, né, quais dicas nós teríamos para passar para o público, né, para conseguir passar por esses perrengues do dia a dia de empreender de forma um pouco mais fácil ou com um pouco mais de saúde, né? Até queria começar com uma coisa que no passado, anos atrás, né, quando eu estava em picos muito grandes de ansiedade, até algumas crises de pânico e tudo mais, eu conheci meditação, mindfulness, né, que estava estourando ali alguns anos atrás, né, bombando, todo mundo já tinha ouvido falar, e hoje ainda, né, muitas pessoas fazem nessa prática, que é basicamente a meditação acompanhada da respiração. É você ficar no momento presente. Isso particularmente me ajudou muito, né, com a ansiedade. Então, são técnicas que te fazem, né, voltar, sair ali do futuro, dos problemas, das metas, para, peraí, aqui agora. Então isso me ajudou muito. Sono também com certeza ajuda muito.
exercício físico, nós falamos também que ajuda muito, né? Falamos também do planejamento. O que mais? Que outras dicas você queria ou retomar, né? Que nós já falamos aqui no podcast até então. Ou que outras dicas novas você queria passar aí para nossos companheiros empreendedores de batalha do dia a dia? Acho que principalmente o ponto que a gente mencionou, né, de rotina, que eu acredito que ajuda muito a você equilibrar um pouco mais, aquela coisa de tentar ponderar um pouco, né, a rotina exaustiva. Eu diria que uma das coisas também que me ajudou muito é a questão da minha fé, independentemente de religião. Porque chega uma hora que o nosso lado humano já não consegue ver as coisas. A gente está exausto, cansado, esgotado. Então, a fé em muitos momentos me ajudou muito para eu conseguir continuar a jornada, sabe? De entender que é o plantar para colher, né? E é aquela coisa de um dia após o outro. E Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Nem Deus fez tudo em um dia, né? Ele precisou de 7 para conseguir fazer tudo. Então, é aquela coisa de tempo ao tempo. E uma das coisas que também, até esses dias eu postei no Instagram, que eu achei sensacional, é de não ter medo, né? Quando a gente passa por um momento difícil no empreendedorismo, poxa, um momento de baixa, ou um momento em que as coisas não estão indo como a gente espera, a gente começa a ficar com medo, a gente começa a ficar desesperado. E a fé foi uma das coisas que, ainda é uma das coisas que mais me ajuda. Eu colocaria assim como top 1, porque sem isso não vai, não funciona, não flui. E eu diria também que até a questão de terapia, alguns acham que é loucura, mas não é. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, porque você conversa com uma pessoa totalmente de fora, uma pessoa totalmente neutra. Organiza, né, seus problemas, seus pensamentos, seus monstros internos. Tanto que com a terapia, que foi onde eu aprendi a importância que eu falei da suplementação, do sono, etc e tal. E foi algo muito importante pra mim, pra gente conseguir ter um equilíbrio. Assim como eu falei também, naqueles momentos de descompressão. Não necessariamente é sair para gastar, poxa, é sair de casa, mudar o ambiente, vai dar uma volta, vai tomar um sorvete, vai ver um familiar. Porque é importante também você conseguir respirar outros ares, porque até inclusive eu sou uma das pessoas que mais tem às vezes uma ideia, alguma coisa assim, fora do universo de trabalho. Uhum. Ir dando uma volta no shopping para tomar um sorvete, poxa, puta, deu uma ideia, porque você muda o ambiente, né? Essa coisa de ambiente também é muito importante para o empreendedorismo, porque às vezes você está tão imerso ali dentro de uma bolha que você não consegue ver outras oportunidades fora. Às vezes você dá uma volta na rua e fala, puta, que ideia legal, sabe? Então acho que são pontos estratégicos para você conseguir manter ali a sua sanidade mental, né, igual a gente falou, e conseguir passar pelos perrengues do dia a dia, que, igual a gente falou, vai existir, né, William? Não tem como ser diferente. Eu acho que você compilou muito bem, de forma muito bonita, né, com pontos muito sábios, de dicas. E como que a gente poderia, né, que hashtag a gente poderia passar para o nosso público para a gente saber que você chegou até o fim, né, até aqui com a gente nesse episódio? Respire e não pira, que tipo de hashtag dá pra gente colocar pro público, Bruno? Eu pensei em empreender não é pra qualquer um. Ou então, deixa eu ver. Não existe piloto automático. Não existe piloto automático. Isso que eu queria uma mensagem que trouxesse ali, né, um direcional pro público. É uma cutucada pra muitos que vêm dessa... Sem piloto automático, pode ser? Então a hashtag sem piloto automático? Sem piloto automático, É uma hashtag muito legal, eu gostei bastante. Então se você assistiu até aqui, deixa nos comentários a hashtag sem piloto automático. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. A ideia era ser, de fato, um momento um pouco mais descontraído, mas, ao mesmo tempo, um tema muito importante. A ideia não é nada de coaching, e muito pelo contrário, é trazer a nossa experiência, a nossa vivência. Tanto que o nosso objetivo aqui é trazer para vocês insights de coisas que... Bom, não é só com você que acontece isso, com todo mundo, esses perrengues, as lutas do dia a dia, mas eu espero que aqui no podcast você tenha entendido como funciona e algumas dicas valiosas para ajudar a trazer ali um pouco mais de descompressão para uma rotina tão complicada e tão desafiadora que é do empreendedorismo, né, William? É aquela coisa, né? Se você estiver precisando dessa mensagem agora, aguenta, que vai passar. Aguenta. Né? Dias melhores virão, né? E tudo vale a pena no final. Né? Então basta aí você seguir persistindo que vai dar certo. Exatamente. E não tenha medo. Quando estiver cansado, querendo desistir, descansa, sai um pouco, vai tirar umas férias, que muitas das vezes é o cansaço que está tomando conta de você. Exatamente. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui também nos comentários quais insights vocês tiveram a partir desse podcast. E nos vemos no podcast da semana que vem. Nos vemos no próximo Pod Convert. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.